Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Hoje estou trazendo para vocês redação, tá certo? É cobrado aí no concurso de vocês, né? Prefeitura de Rio Largo, mas aplica-se a qualquer outra banca, qualquer outra instituição que tenha cobrado de vocês aí a disciplina de redação, tá bom? Os materiais foram tirados das fontes, toda a matéria e também do manual de redação oficial do governo, ok? Gente, primeiro o conceito de redação. Matheus, o que é redação? Gente, pode ser entendida como a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Esse conceito, por razões óbvias, eu tirei, né, do Planalto aí, do site do governo. Os atributos da redação oficial é importante que nós conheçamos. Quais são, Matheus? Clareza. Matheus, o que é a clareza? É a qualidade básica de todo o texto oficial. Pode ser definido como claro, aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Então, o leitor leu, consegue compreender, ele é claro, tem clareza o texto apresentado. A precisão, ela é um atributo que complementa a clareza e caracteriza-se por articulação da linguagem comum com a técnica para a perfeita compreensão da ideia vinculada ao texto, a manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico, ou seja, evita utilizar sinônimos apenas por estilo, e ainda é a escolha da expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. Então, a precisão e a clareza, elas andam de mão dadas, tá certo? Ambas trazem ali maior elucidação ao texto, à redação. Objetividade, ser objetivo é ir direto ao assunto que se deseja abordar, sem voltas, sem redundâncias, direto ao ponto, igual ao vídeo que você assiste nesse momento. Concisão é antes de uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Então, veja, conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Guardem isso. Máximo de informações com o mínimo de palavras. Coesão e coerência. Indispensável o texto que tenha coesão e coerência, traz atributos, favorecem a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos do texto. Percebe-se que o texto com coesão e coerência, quando se lê que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, estão amarrados, texto, ideia de tecido mesmo, os tecidos devidamente alinhados, amarrados, entrelaçados, tá certo? Dando continuidade aos outros. Alguns mecanismos estabelecem coesão e coerência em um texto. São eles a referência, a substituição, a elipse e o uso de conjunção. Impessoalidade. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos. Formalidade e padronização. As comunicações administrativas devem ser formais, isto é, obedecer certas regras de forma, não é? O uso padrão da língua portuguesa, a língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a simplicidade. Então vamos entender uma coisa, usar a norma culta não quer dizer que você precisa ser pobre de expressão, tá certo? E não tem nada a ver com ser contrário à simplicidade. Você consegue usar a norma culta sendo simples, sendo direto, sendo objetivo. O uso padrão culto da língua não significa empregar de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagens próprias do estilo literário. Tem gente que confunde o uso rebuscado da língua portuguesa com figuras próprias do estilo literário com o emprego da norma padrão, tá certo? E usar a norma padrão da língua portuguesa é apenas respeitar, tá certo? Utilizando de forma simples, objetiva, direta ao ponto. Tipos de redação, elas podem ser dissertativas, descritivas ou narrativas. Matheus, o que é uma redação dissertativa? É um texto argumentativo escrito que o escritor, disserta sobre determinado assunto, porém, tem um teor opinativo, guardem isso. O texto dissertativo é pausado na exposição de ideias, argumentos e pontos de vista ao locutor. Apresenta uma estrutura básica dividida em 3 partes: introdução, que é a tese, o desenvolvimento, que é a antitese, e a conclusão, que é a nova tese. A redação dissertativa argumentativa é o tipo de redação cobrada, por exemplo, no Enem, tá bom? Redação descritiva é uma redação baseada na exposição / relato de objetos, pessoas, lugares e acontecimentos.
Por isso, a descrição está pautada na narração minuciosa, o qual o locutor oferece uma impressão sobre algo. A descrição pode ser objetiva, a chamada descrição direta, simples e concreta, ou subjetiva, quando há emoção presente. A redação narrativa, a característica mais marcante é que nesse tipo o locutor conta ou narra um fato, ou uma história. Por esse motivo, os elementos básicos de uma narração são o enredo, tempo, espaço e personagens. Ela é feita por meio de um narrador, o qual pode ser narrador personagem, que é a primeira pessoa, narrador observador, que é em terceira pessoa, ou narrador onisciente, que ele mescla entre primeira e terceira pessoa. Não obstante, o narrador personagem participa da história enquanto o narrador observador não participa. Já o narrador onisciente, ele conta a história na terceira pessoa e pode intervir por meio da primeira pessoa. Tudo bem, pessoal? Só quero um detalhe aqui sobre a narração dissertativa, que quando ela for argumentativa, ela vai ter essa pretensão de convencer o leitor de algo, tá bom? Vamos afinar mais uma vez ver coesão e coerência, porque são importantes. A coesão e coerência são mecanismos fundamentais, né, para escrever qualquer tipo de redação. A coerência, gente, ela está atrelada à relação lógica entre as ideias de um texto, fazendo com que elas se complementem e não se contradigam. Então, guarde. Coerência, relação lógica que se complementa e não se contradiz. Não há choque. Tudo bem? Há princípios básicos para que o texto seja coerente. Quais são, Mateus? O princípio da não contradição, quer dizer, eu não desdizer o que eu disse. O princípio da não tautologia, que seria a repetição excessiva de palavras. Hoje choveu, e choveu muito, e choveu constante, e choveu forte, e choveu, enfim, repetir causa desgaste no leitor. O princípio da relevância, que significa que o texto não se relaciona, tá ok? Textos que não se relacionam, você não trazer textos que não têm relação. E a coesão é o mecanismo que promove a conexão harmoniosa entre as partes dos textos, do parágrafo e da frase. Um texto não é um emaranhado de frases soltas. E por esse motivo, a coesão é uma característica fundamental para tornar o texto coeso. São muitos conectivos de um texto e a sua utilização poderá dar ideia a ser transmitida. Há conectivos de prioridade, de tempo, semelhança, contradição, adição, dúvida, ênfase, surpresa, esclarecimento, lugar, conclusão, finalidade, causa, consequência, explicação, oposição, ou ideias alternativas. Conhecer conjunções, conhecer todas as conjunções aqui é primordial para ter um texto bem coeso, bem amarradinho, tá certo? Ali de modo que traga clara transmissibilidade da ideia proposta. A gente vai fechar o estudo da redação, é um estudo bem objetivo e direcionado, com os problemas que a gente mais vê na hora de construir as frases. Primeiro, o sujeito preposicionado. Gente, sujeito é aquele que se fala ou que se executa a ação do enunciado na oração. De acordo com a gramática normativa, o sujeito não pode ser preposicionado, tá bom? Ou seja, ter preposição que o anteceda. Frases fragmentadas. Que é isso, Mateus? Consiste em pontuar uma oração subordinada ou uma simples locução, como se fosse uma oração completa. Guedes Moreno, 1988, na página 68. Erros de paralelismo. O que é isso, Mateus? Consiste em apresentar ideias similares numa forma gramatical idêntica. Também Moreno, agora na página 74. É o que se chama de paralelismo. Erros de comparação. Omissão de certos termos. Ao fazermos uma comparação, a omissão própria da língua falada deve ser evitada, tá certo? Pois compromete a clareza do texto. Nem sempre é possível identificar, pelo contexto, o termo omitido. Então, evitar omitir termos é primordial. Ambiguidade, o que é isso, Mateus? É aquilo quando a gente entende que ela pode ser formada por mais de dois estilos, por mais de dois sentidos, tá certo? A clareza é requisito básico do texto oficial. Então, a gente deve evitar construir textos onde possa trazer equívocos para a compreensão do leitor. Entendam, textos que possam trazer duplo sentido, dificuldade da interpretação, duplos entendimentos, a gente precisa evitar. Concordância. Concordância, gente, é um processo sintático no qual as palavras se acomodam na sua forma, as palavras de que dependem. Então, a relação verbal ou nominal em que as palavras concordam, elas alinham-se ali entre si, ok? Regência, gente, é a parte da gramática sinônimo de dependência, subordinação, guardem isso, tá?
A sintaxe da regência trata das relações da dependência que as palavras mantêm na frase. Regência verbal ou nominal, tudo bem? A dependência que uma mantém da outra. Pontuação, gente, primordial. Os sinais de pontuação ligados à estrutura sintática têm as finalidades de assinalar pausas e inflexões de voz, ou seja, a entonação, isso na leitura, separar palavras, expressões e orações, segundo o autor, que devem merecer destaque, e ainda esclarecer o sentido da frase, eliminando ambiguidades. Olha aí. Na semântica, aí a gente tem o sentido de palavras, expressões, frases, unidades, com maior comunicação verbal, os significados que lhes são atribuídos. Ao considerarmos o significado de determinada palavra, levamos em consideração a sua história, a sua estrutura, o radical, prefixos, sufixos, que participam da sua forma. E, por fim, o contexto que ela se apresenta, o aspecto de sentido é fundamental na hora que você for construir. As expressões e evitar expressões que possam trazer uso recomendável. Como assim, Matheus? São aquelas palavras, pessoal, que a gente usa com muita tradição no contexto do dia a dia, mas que para uma redação a gente deve evitar, tá certo? Tentando ao máximo trazer um texto muito coeso, muito direto, muito objetivo, sem possibilidades ainda de distorções de entendimento, tá certo? Então, como mencionado, o sentido das palavras liga-se intimamente à tradição e ao seu contexto de uso. Então, evitem, ok? Busquem atrelar o sentido literal, evitar o sentido figurado da expressão. E para a meditação, eu deixo Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo vocês poderão fazer com a ajuda do Senhor, ok? Espero que tenha sido útil para vocês em pouco mais de 10 minutos aí, de forma bem objetiva, bem acelerada, eu sei. Trouxe para vocês aqui um pouco de redação, espero que ajude na caminhada. Se foi útil, vocês já sabem. Deus abençoe a caminhada de vocês e, como sempre, até a nomeação.